Eu fiquei tão contente que a mãe
da minha amiga Citrone, né, Cida Citrone, ela estava cantando os hinos que a gente canta aqui, cantando lá, voltando várias vezes. Olha que fator, porque fez bem ao seu coração. Então veja a importância, né, de refletir, pensar, analisar. E hoje vamos fazer uma coisa prática, uma meditação bíblica. Olha lá, primeiro ponto importante para eu fazer a meditação é orar. Oração é a primeira coisa que eu faço quando eu vou praticar a meditação bíblica. Segundo ponto importante é ler a Bíblia, claro. Então, veja bem, primeira coisa, eu oro, pedindo a Deus que me dê discernimento, me oriente, porque Ele é o autor da Bíblia, e é gostoso porque eu leio um livro que o autor está junto comigo. E leio a mesma passagem algumas vezes, né? E pense nos sentidos diferentes que você falou ao seu coração, né? Terceiro ponto importante, o que se destacou aí? O que mexeu com você ao ler o texto? Isso é meditação. Leu várias vezes, né? E as pessoas me perguntam qual o primeiro livro que eu devo ler na Bíblia. É o livro de 1 de João, não a carta. 1 de João são 5 capítulos. Eu devo ler 7 vezes assim, ou seja, quanto mais eu leio, mais eu aprendo, né? E eu descubro mais coisas e fala ao meu coração. A Bíblia é um livro tão interessante que você lê o mesmo texto várias vezes e sempre tem um ensinamento, uma orientação quando nós meditamos, refletindo. Use a nossa imaginação, né? É tão importante, né? Refletir, pensar, às vezes, aí está o exemplo, né? Você imagina, nós lemos o livro de Jonas, imagine aquele profeta lançado no mar, então a imaginação vai ali falando, né? Lançado no mar, vem um grande peixe, nós não sabemos qual é o peixe, de peixe, né? Inclusive, ela descobriu que um cachalote pode realmente conter um homem dentro do cachalote. Assim, pesquisou isso, é interessante. Então, trabalhando, usando a imaginação ali naquele momento. Também escreva. Isso é importante. Há pessoas que fazem o seu diário espiritual. Eu tenho a minha mãe que faz todos os dias. Né? A minha irmã faz todos os dias. Escreve. E muitas das pessoas amigas que fazem isso. Porque é importante, quando você precisa de alguma orientação, você corre lá no seu caderno, tem lá a orientação que você analisou, pensou. Outra coisa, a meditação bíblica. Pense nisso durante o dia. A gente lê de manhã um texto e passa o dia todo. Quando a gente lê o Salmo primeiro, que a gente leu no texto inicial, né? Medita dia e noite. Essa palavra meditar no hebraico é ruminar. É como se fosse o boi. O boi tem 2 estômagos. Primeiro ele consome, não é? E depois o segundo estômago rumina. Ele faz ali, e é isso que nós temos que fazer com a palavra de Deus. Passar o dia todo refletindo, pensando naquele texto, naquele versículo, né? E descobrindo coisas maravilhosas. E o Espírito Santo vai falando conosco o dia todo, pode ter certeza. Mas procure a aplicação. Então, isso como eu posso usar isso na minha vida? Isso é fundamental. Quando eu medito, como que eu posso, o que isso, eu gosto demais da Bíblia, que eu leio, eu medito, eu reflito, e eu vou mudando, Deus vai me mudando, a Bíblia vai me acordando e mostrando coisas que eu tenho que alterar na minha vida. Também, repita. Né? Então, meditar na palavra de Deus não deve ser uma ação isolada em sua vida, mas repita, torna-se um hábito saudável. Nós vemos as pessoas com hábitos tão negligentes com a sua saúde física, destruindo as suas vidas. Esse é um hábito bom que vai fazer muito bem à alma, ao coração, né? E vai dar satisfação, paz, alegria, né, em seu coração. Agora veja bem, ainda mais prático ainda, né? Agora vamos colocar aí, usando o texto que a gente conversou hoje. Vamos usar o Salmo 1, 1 e 2 aí, para nós fazermos um exercício prático. Olha aí. Feliz, abençoado, bem-aventurado. É muito importante também, há várias versões da Bíblia, bíblicas, né? E é bom ler, porque traz orientação. O homem que não vai ao conselho dos ímpios, não para os caminhos dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei de Yahvé, né, do Senhor, e medita na sua lei dia e noite. Então, usando esse texto, para eu meditar, para eu refletir. Então eu coloco o que nós chamamos de maná. Maná é aquela alimentação
que Deus deu ao povo no deserto, não é? Eles caía do céu o maná. Eles eram alimentados diariamente. Eles não passaram necessidade nenhuma porque Deus do céu caminha a comida. E hoje nós temos a comida do céu, que é a Bíblia, é o nosso maná. E aí, algumas perguntinhas interessantes. Primeiro, o que esse versículo me ensina sobre Deus? Eu vou depois escrever lá no YouTube, vou colocar lá naquela parte o maná para você, tá? Essas perguntinhas para você fazer no texto. O que esse versículo me ensina sobre Deus? O que está me falando sobre Deus? Isso é uma reflexão, é uma meditação. Segundo ponto, o que esse versículo me ensina sobre mim? Primeiro sobre Deus. Agora o que ensina sobre mim? E um terceiro ponto importante, há alguma ordem para mim nesse versículo? Então, são três, aí, o maná, três palavrinhas-chave. E colocando para nós aí, olha bem, olha como ficou, preenchendo. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. É o versículo que eu fiz a minha reflexão hoje, com os irmãos em todo o estudo. A primeira pergunta, vamos responder. O que esse versículo me ensina sobre Deus? Olha o que eu aprendi aí, meditando, refletindo, que Deus deixou a sua palavra para seguirmos. Então nós temos a orientação, temos que seguir o padrão, é o padrão de Deus para termos uma vida feliz. A segunda pergunta, o que esse versículo me ensina sobre mim? Olha que eu preciso conhecer a palavra de Deus. É muito importante, quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais a minha fé aumenta, e eu mais conheço o poder de Deus, e isso ele vai me transformando por completo. Em terceiro lugar, há alguma ordem para mim nesse versículo? Que devo ter prazer na palavra de Deus. Prazer em meditar na palavra de Deus. Meditar nela sempre. Então, veja aí uma reflexão, um exercício prático para nós no final, concluindo a nossa meditação de hoje. E quando meditar? Nós temos o Salmo 119, versículo 97. Como eu amo a tua lei, medito nela todo dia. Então, quando meditar? Constantemente. A meditação deve ser feita em todo o tempo. E ainda, no Salmo 119, o versículo 98, ele coloca para nós: os teus mandamentos me tornam mais sábios. Se eu quero ter mais sabedoria, se eu quero viver uma vida usada, uma vida em que Deus me use para a sua glória, para o seu poder, que os meus inimigos, olha, mais sábio que os meus inimigos. Os inimigos vêm contra mim e eu tenho já sabedoria dada por Deus para enfrentá-los. Porque ele me pertence para sempre, porquanto estão sempre comigo, né? Então, os mandamentos de Deus sempre estão comigo e quem tem a sabedoria de Deus tem a sabedoria eterna. As pessoas que não a têm aqui, que estão juntos de nós, a sabedoria é limitada, mas a nossa sabedoria é ilimitada, dada por Deus. E, terminando, Salmo 119, versículo 99. Percebo mais. Então, a partir do instante que eu medito na palavra de Deus, eu percebo mais, tenho mais discernimento para qualquer situação. Eu estou em qualquer lugar, vem aquele discernimento dado por Deus, porque eu meditei na sua palavra e o Espírito Santo usa aquilo para eu ser um instrumento dele e eu poder abençoar as vidas que estão ao meu redor. Do que todos os meus mestres, portanto, medito nos seus preceitos. Se eu quero ter uma vida abençoada, sábia, eu devo meditar. E aí hoje lanço o desafio a todos nós. Vamos realmente, diariamente, meditar na palavra de Deus e sermos gratos a Deus por podermos fazer isso em todo o tempo. Que Deus abençoe